Bem-vindo ao Viver Sustentável. Os processos de adaptação às mudanças climáticas exigirão dos governos e de toda a sociedade imensos esforços. Uma mudança na forma de viver, de consumir e de produzir, baseada na eficiência energética, na redução das emissões de gases do efeito estufa, para se poder construir uma nova civilização. Uma nova civilização que terá reflexos no desenvolvimento econômico e nos padrões de produção e consumo. Mas, por outro lado, poderá ser uma grande oportunidade para criar empregos verdes, criar novas oportunidades e até estimular a economia. Os passivos ambientais trazem riscos imensos, mas também grandes oportunidades para trabalhadoras e trabalhadores, notadamente aqueles que vivem nas regiões mais vulneráveis e menos desenvolvidas, como é o caso dos países tropicais, principalmente no continente africano. Para compatibilizar crescimento econômico e estabilização do clima, é preciso haver uma drástica mudança nos padrões de produção e consumo, o que, em outras palavras, quer dizer construir uma nova economia, uma economia sustentável, baseada na baixa emissão de carbono. Na realidade, precisamos mais do que isso. Precisamos mais do que diminuir as emissões de carbono. Precisamos dar a nossa contribuição para descarbonizar a atmosfera, ou seja, diminuir a concentração daquele carbono que já está acumulado na atmosfera. Tudo isso implica uma revolução energética, tão profunda quanto foi a Revolução Industrial na história da humanidade. O programa de hoje terá como tema Desenvolvimento Sustentável e Empregos Verdes. Saiba como o Brasil está se tornando uma plataforma mundial na produção de biocombustíveis e por que corremos o risco de faltar etanol no mercado interno. Conheça o potencial brasileiro para a produção e consumo de energias alternativas. Vamos saber também por que a queda do dólar e a valorização do real podem conspirar contra a reciclagem de resíduos sólidos. O clima, as terras férteis, sol praticamente o ano inteiro, água e mão de obra abundantes, evolução da genética agrícola e dos processos produtivos fizeram do Brasil uma referência mundial na produção de biocombustíveis a partir da cana-de-açúcar. Vamos ver agora como a produção desses biocombustíveis contribui para o desenvolvimento econômico e social. O Brasil produz 1/3 de todo o álcool consumido no mundo. 2 tipos de álcoois são fabricados no Brasil: o anidro, que é misturado à gasolina, e o hidratado, usado como combustível puro. Vamos entender agora como funciona a produção destes álcoois. A cana é pesada assim que chega na usina e, neste momento, é feita a medição da sacarose. Quanto mais sacarose, melhor. O produto passa por um processo de limpeza, onde são retiradas as impurezas como barro e areia. Depois, a cana vai para os picadores, desfibradores e para a moagem. De um lado sai o caldo, de outro, o bagaço. Cada tonelada de cana processada gera de 240 a 280 quilos de bagaço, que também é aproveitado. Ele vai para as caldeiras, gerando energia elétrica para a autossuficiência da usina. O excedente ainda pode ser vendido para as cidades. O caldo extraído recebe um tratamento químico e é purificado em vários processos de filtragem para formar o mosto. Ele fica em fermentação nas dornas durante 4 a 12 horas. É nesta fase que os açúcares são transformados em álcool.
O produto passa pelos destiladores e a retificação, que dão origem, enfim, ao álcool hidratado. Para se transformar em álcool anidro, o material precisa de mais uma fase, a desidratação. Depois, os álcoois vão para os tanques de armazenamento, onde aguardam a comercialização. Não dá para vender para o mundo um produto ecologicamente limpo, um produto ambientalmente correto, como é o etanol, com desmatamento, né? Então existe uma questão muito importante que é preservar principalmente a floresta amazônica de qualquer forma de desmatamento. A cana já não cresce com desmatamento há muitos anos, né? 99% da cana cresce em cima de áreas de pastagem e áreas agrícolas, né? Mas a cana-de-açúcar não se resume apenas em álcoois e geração de energia. A novidade é que já se pode produzir biodiesel de cana. Este é um recipiente com diesel fóssil, diesel do petróleo. E este, diesel obtido a partir da cana-de-açúcar, aqui na Amyris. Dr. Roel, diretor da Amyris, o que nós estamos assistindo é uma revolução tecnológica? Quais são as vantagens, do ponto de vista ambiental e outras, do diesel obtido aqui nesta empresa a partir da cana-de-açúcar? Sim, além de ser um diesel renovável, ajudar com o combate ao aquecimento global, ele tem zero teor de enxofre. Então, ao contrário do diesel fóssil, que tem um altíssimo teor de enxofre, o diesel de cana-de-açúcar não tem enxofre. Ele reduz também as emissões de particulados, de NOx, então de uma série de poluentes que são presentes no diesel fóssil. De alguns anos para cá, o Brasil foi pioneiro na descoberta da cana da energia. A cana que produz um combustível alternativo, que ajuda a combater os efeitos da mudança do clima. O bagaço da cana, que ajuda a fazer eletricidade no meio do ano, quando o nível dos rios está baixo. Estão vindo aí à frente bioplásticos feitos a partir de etanol. Você pode fazer, por exemplo, eteno, polietileno a partir de etanol. Possibilidade de se produzir hidrocarbonetos, gasolina, querosene, diesel a partir de cana, né? E muitos outros produtos. Nós estamos falando agora de uso de etanol em motocicletas, em ônibus, em aviões. É a tecnologia a favor do meio ambiente. Professor, eu ouvi dizer que estão destruindo a floresta amazônica para a plantação de cana para a produção de álcool. É verdade? Isso é praticamente impossível, por duas razões. A primeira, por razões climáticas. A Amazônia fica na região tropical, onde chove muito, e essa chuva impede a concentração do teor de sacarose necessário para produzir uma cana de qualidade, que produza muito açúcar e muito álcool. A segunda razão é a distância. Não há lógica em se produzir álcool lá na Amazônia e depois ter que transportar este álcool por caminhão por 2 a 3 dias até os grandes centros consumidores. Fazer um passeio deste álcool gastando petróleo para transportá-lo é, acima de tudo, um grande contrassenso. No próximo bloco, vamos conhecer todo o potencial brasileiro na produção de energia eólica. Você sabia que se continuarmos a utilizar o petróleo no mesmo ritmo que o consumimos hoje, ele deve durar apenas 75 anos? Outros estudos falam em 35 anos. Nem a maior alta do preço do barril em 2008, quando ele chegou a custar $100, conseguiu inibir o consumo desse combustível fóssil. Portanto, prefira as fontes renováveis. Faz bem para o planeta e para a humanidade.
consumidor. Segundo o Balanço Energético Nacional divulgado pela Empresa de Pesquisas Energéticas, aponta que, em 2008, o uso de combustíveis fósseis para a geração de energia elétrica no Brasil cresceu 37,9% em relação ao ano anterior. Já a participação das fontes renováveis caiu 3,4%. Portanto, consumidores, precisamos cobrar leis que incentivem a energia limpa no Brasil. O Brasil tem uma matriz energética considerada limpa. Mais de 70% da energia elétrica que consumimos advém de hidrelétricas. E 50% do combustível que move os veículos é etanol, uma energia limpa e renovável. Infelizmente, nos últimos leilões da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, tem crescido a participação de termoelétricas, movidas a carvão, gás e diesel, o que contribui para que gradativamente a matriz energética brasileira vá ficando cada vez mais suja. É urgente, é mais do que necessário que as ações governamentais coloquem nos editais dos novos leilões dispositivos que estimulem as energias alternativas, como é o caso da energia do vento, eólica e solar. Em seguida, vamos conversar com o engenheiro Tadeu Mateus, da Fortem, empresa brasileira que fabrica turbinas eólicas. O engenheiro Tadeu vai nos falar sobre o potencial do mercado brasileiro para este tipo de energia. Prazer estar aqui em Sorocaba, na Vobem, empresa que fabrica e instala usinas eólicas. Qual é a posição do Brasil no ranking dos países que já estão produzindo energia eólica? O Brasil tem uma capacidade instalada de cerca de 500 megawatts. Essa capacidade é muito pequena comparado ao que foi instalado já a nível mundial, que é de 140 mil megawatts. Quais as regiões aqui no Brasil que têm o maior potencial de geração de energia eólica? Nós temos um grande potencial de energia, segundo os dados do Atlas de Potencial Eólico, lá na região Nordeste e na região Sul. Mas o estado de São Paulo também tem esse potencial. Eu gostaria até de lembrar que o Atlas Eólico Brasileiro ele foi feito para uma altura de 50 metros, tá? E à medida que essa altura seja aumentada para 80, 100 metros, esse potencial tende a se aumentar, tá? Hoje, a capacidade nossa, com relação a esses 50 metros, seria o equivalente de 10 Itaipus. Quanto custa uma usina eólica? Uma usina eólica depende de várias características. Nós temos que verificar o local, o tipo de instalação, se é um vento que utiliza maior velocidade ou menor velocidade, mas para a gente ter uma ideia de valor, seria em torno de 5 milhões o megawatt instalado. E 1 megawatt instalado dá para fornecer energia elétrica para quantas famílias ou para quantas pessoas? 1 megawatt instalado atenderia aí as necessidades de 10 mil pessoas. Quanto eu evito, quanto eu reduzo de emissões de CO2 por megawatt de uma energia de uma usina eólica? As usinas instaladas pela Vobem hoje, elas atendem aproximadamente 4 milhões de pessoas. Então hoje, 600 mil toneladas são evitadas de geração na atmosfera em virtude das usinas que nós já instalamos no país. Muito obrigado, um prazer poder estar aqui com vocês. Nós que agradecemos. Muito obrigado. Deputado, como funcionam os leilões de energia no Brasil e por que as termoelétricas têm ganhado espaço nesses leilões? Nesses leilões, ganha quem apresenta menor preço. Por isso, termoelétricas movidas a gás, diesel, o carvão, estão vencendo todos os leilões. Nossa matriz elétrica vai se tornar mais suja e o barato pode ficar caro, porque estas usinas emitem CO2, gás carbônico, que aumenta o efeito estufa e contribui para o aquecimento global
com nefastas consequências. Com a instalação de mais usinas eólicas no Brasil, a conta de luz pode ficar mais barata? A médio prazo, com certeza sim. Havendo garantia de que todo ano serão realizados leilões para implantação de novas usinas eólicas no país, muitas empresas irão se instalar no Brasil e com isso aumenta a concorrência. Aumentando a concorrência, certamente os preços de instalação dessas usinas cairão e o custo do quilowatt também irá cair, beneficiando a todos os consumidores. O Viver Sustentável pergunta: a que horas acontece o momento de pico no consumo de energia? Letra A, entre 6 e 9 da noite. B, entre 6 e 8 da noite. C, entre 6 e 7 da noite. Ou letra D, entre 8 e 10 da noite. A resposta correta você confere no próximo bloco. No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou a que horas acontece o momento de pico no consumo de energia. A resposta correta é a letra A, entre 6 e 9 da noite. Procure reduzir o consumo de energia neste horário. Com a queda do dólar e consequente valorização do real, muitas empresas brasileiras estão importando máquinas, equipamentos e matérias-primas, notadamente da China. O fato é que, com a queda do dólar, os preços dos insumos derivados da cadeia petroquímica estão caindo, principalmente os usados na fabricação de plásticos. A consequência é que o preço da tonelada de resinas virgens está chegando próximo aos obtidos a partir de produtos reciclados. Isto, além de diminuir a competitividade do setor, a médio prazo vai desestimular novos empreendimentos ligados à reciclagem, com redução das ofertas de vagas neste mercado de trabalho. Para evitar um brutal retrocesso na reciclagem de plásticos, é mais do que urgente que o governo federal desonere, total ou parcialmente, de tributos a reciclagem desses plásticos ou até de subsídios, implantando no país uma verdadeira reforma tributária ecológica. Quem nos fala hoje sobre este assunto é a doutora Stella Goldstein, ex-secretária do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Como é que funciona o mecanismo de créditos de carbono? Bom, essa história começou em 1992, quando nós tivemos no Rio de Janeiro a primeira grande conferência internacional sobre meio ambiente. E na Rio 92, os países todos que estavam presentes assumiram uma série de compromissos. Muitos desses compromissos precisavam ser financiados pelos países mais ricos, para que os países mais pobres, os países em desenvolvimento, pudessem dar conta das suas questões ambientais. Uma das formas que se encontrou para financiar as ações ambientais nos países em desenvolvimento foram os créditos de carbono. Funciona da seguinte forma: os países ricos têm metas de desempenho ambiental que eles têm que alcançar. E eles montaram um esquema em que, na medida em que eles não conseguem, ou até para atingir completamente essas metas, um país mais pobre faz o controle ambiental, reduz as suas emissões, e isso conta para os dois. E o país rico paga o controle no país mais pobre. Agora, como que um país pobre, um país em desenvolvimento, ou o Brasil, vamos dar como exemplo, como que ele faz para ter um projeto que se enquadre no mecanismo de desenvolvimento limpo e possa fazer jus aos créditos de carbono?
o exemplo da cidade de São Paulo. Não é? A cidade de São Paulo tinha aterros sanitários, tem aterros sanitários, e esses aterros sanitários funcionam bem no sentido de que eles recebem o resíduo que é produzido nas nossas residências e dão uma destinação adequada. Mas, só muito recentemente, só a partir do momento em que se percebeu o efeito que os gases provocam, que alguns gases de poluição provocam na atmosfera, o efeito estufa, que causa as mudanças climáticas, só aí se percebeu que os aterros precisavam de mais um tipo de controle. Não bastava controlar a presença de pessoas ou de animais ou o chorume. Era necessário também controlar os gases. A cidade de São Paulo contratou uma empresa para fazer o controle do metano. Ou seja, tem que ser capturado antes de ir para a atmosfera. E até é muito interessante, porque nessa queima você pode gerar energia. Então nós temos 2 grandes ganhos ambientais que se conseguiu. De um lado, um ganho ambiental de que você deixou de lançar o metano e, portanto, reduziu a contribuição da cidade de São Paulo para o efeito estufa. E, de outro lado, como queima e produz energia, poupa outras fontes de energia. Não é? E também isso é bom para o meio ambiente. A cidade de São Paulo está deixando de emitir gases de efeito estufa, está fazendo um ganho para o conjunto do mundo, né? Para um problema que é global. E com isso pode emitir certificados de carbono. De carbono. E pode Créditos vender no mercado de carbono. Quanto hoje vale uma tonelada de créditos de carbono? Não de créditos, de carbono. Essa pergunta não é fácil de responder, porque é um mercado que ainda oscila muito, não é? Nós, na cidade de São Paulo, já fizemos 2 leilões para vender esses créditos. Isso rendeu para a cidade de São Paulo perto de 70 milhões de reais. O que é muito bom, porque para qualquer cidade ter um dinheiro livre para investir, não é mesmo? Um dinheiro que não estava previsto no orçamento e que pode ser aplicado em obras de meio ambiente, que foi isso que nós resolvemos fazer, é muito bom. O Brasil tem poucos projetos nessa área. Imaginávamos também que pudéssemos ter muito mais projetos aqui no Brasil. O que é que emperra? Quais são as dificuldades? Burocráticas? O que falta? Eu acho que a primeira questão é que para fazer os projetos precisa de dinheiro, né? No caso de projetos de lixo, as cidades precisam de muito investimento e é necessário que o governo federal invista nisso, dê subsídio, dê suporte para as cidades, para que elas tenham uma boa coleta, uma boa destinação do lixo e possam, a partir disso, fazer projetos de coleta de metano e de venda e certificação de créditos. Mas tem uma outra questão. As prefeituras, na sua maior parte, estão muito ocupadas com problemas do cotidiano. Não é? É a varrição, é o transporte de passageiros, é o trânsito nas cidades, são as unidades de saúde, e não conseguem mobilizar técnicos, energia política, para fazer um projeto novo e tão diferente como esse, e tão inseguro, porque ele pode dar certo e pode não dar certo. Não é? E é por isso que a cidade de São Paulo optou por fazer este projeto em parceria com a iniciativa privada. Não é? E essa relação que se estabelece entre governo e iniciativa privada, para que a iniciativa privada faça, implica num ajuste institucional e numa lógica jurídica que tem que ser construída. No caso da cidade de São Paulo, a empresa fez todos os investimentos e a prefeitura recebeu 50% dos créditos. Nós achamos que foi muito bom, foi um ótimo acordo. Outras tantas prefeituras não conseguiram um valor tão alto. Mas o ajuste e a relação entre poder público e iniciativa privada no Brasil ainda não é tão fácil, não é? E os mecanismos jurídicos para isso muitas vezes não trazem segurança para o gestor público. Então é um aprendizado que nós temos que ter. Bom, quero agradecer a sua participação
que é uma contribuição sensacional. Muito obrigado, Stella. Obrigada a você pela oportunidade de estar aqui conversando. Olá! Você se lembra que há algum tempo atrás nós falamos algumas coisas sobre o abuso que nós temos tido no uso do sal de cozinha. Vocês se lembram que nós ressaltamos, inclusive, que temos abusado muito e, com isso, propiciado o aparecimento de doenças. Vale a pena ressaltar um outro detalhe, principalmente entre os jovens. Existe na nossa cultura um aumento absurdo no consumo de refrigerantes industrializados, principalmente do tipo cola. O refrigerante do tipo cola, talvez você não saiba, ele contém também muito sódio. Então, além daquela quantidade de sal que nós costumamos utilizar nos alimentos, o complemento feito com a bebida, o refrigerante do tipo cola, acrescenta muito mais sal, muito mais sódio, e isso também poderá explicar o aparecimento de determinadas situações que alteram a nossa saúde, principalmente o aumento da pressão arterial. E só como lembrete final, você sabe por que o alimento industrializado contém muito mais sódio do que deveria? Porque com isso ele consegue ficar conservado mais tempo nas prateleiras dos supermercados. Então lembre-se, para se auferir lucros na venda de produtos, às vezes não se presta muita atenção à saúde. Professor, com essa onda ambiental, as empresas estão tendo que mudar a maneira de trabalhar. Isso não pode gerar desemprego? Duas observações a respeito. Se as empresas que utilizam muita energia elétrica, muita água, emitem muito gás carbônico, produzem lixo, poluem os cursos d'água ou a atmosfera, se essas empresas mudarem o seu sistema produtivo, isso é muito bom, muito bom. Mas isso não quer dizer que essa mudança vai ser feita à custa de empregos. Ao contrário, com certeza vai gerar muitos empregos verdes e sustentáveis para conseguir fazer esta mudança no sistema de produção. Participe do nosso programa. Envie-nos suas perguntas e sugestões de temas para contato@viversustentável.net ou acesse o nosso site para assistir aos nossos programas viversustentável.net. Feliz Semana Sustentável. Até o próximo programa.